Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Blink Talk, o podcast onde quem faz, fala. Eu sou Arthur Reis. Eu sou a Alana Galveias. Hoje no episódio número 26, recebemos Jaciara Dias, comunicadora, locutora e mestre de cerimônia, com forte atuação em eventos, mídias e treinamento corporativos, especialista em oratória, PNL e comunicação assertiva. Ela também é coautora do livro Comunicação e Oratória na Prática, onde assina o capítulo Feedbacks Poderosos que Inspiram Mudanças. Sua trajetória começou ainda na infância, com o sonho de ser radialista, e consolidou por meio de formação sólida e experiências marcantes, incluindo uma expedição de bicicleta até a Bahia. Eita, nós! E agora inspira seu povo, seu novo projeto literário. Seja muito bem-vindo, Jaciara Dias. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Com essa oportunidade de contar tanta história legal, né? Vambora, daqui pra frente, só pra frente. Vambora. Sua paixão pela comunicação começou quando você ainda era criança, né? E com essa brincadeira de rádio com as fitas cassetes influenciou sua trajetória profissional. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Menina, é uma história, assim, é bem afetiva. Eu, com 12 anos, eu tinha uma amiga chamada Rúbia. Ela nem mora no Brasil. Eu e Rúbia, a gente brincava da rádio RJ. A gente escutava muito rádio. Naquela época não tinha tela, né? Sim. Televisão a gente não podia assistir tanto tempo, então a gente escutava muito rádio. E eu ficava ali ouvindo os locutores, as músicas, e a gente ficava imitando. Então o que a gente pegava? Eu tinha um Microsystem. Eu esqueci a marca agora, mas era um Microsystem que gravava voz e ele tinha um REC ali que gravava, que passava na rádio. Então a gente pegava fita cassete, gravava a música e depois gravava a voz e distribuía aquelas fitas para algumas pessoas, assim, que a gente achava que era estratégica, né? E muitas vezes a gente botava até o Microsystem na janela e achava que o bairro todo estava ouvindo. E a gente saía, assim, como se fôssemos radialistas. Sim. Mesmo. E a gente brincava ali, era muito bacana. E, assim, cresci, fiz outras coisas, estudei, né? A gente conversou até um pouco, né, falando da trajetória que me formei em metalurgia. Mas aí, quando cheguei na fase mais madura, conheci o meu esposo, que tinha uma rádio. Hoje ele não mexe com rádio mais, né? Mas eu continuei na área de comunicação e de locução. Então a minha trajetória, assim, na comunicação começou aos 12 anos, que era um sonho de criança mesmo. E, assim, interessante que muitas vezes eu ouvia, é só um sonho de criança. É bobeira, vai estudar, menina, que rádio não dá dinheiro, não. Então a gente eu ouvi muito isso. E talvez até esse sonho por algum tempo ficou engavetado, né, desacreditado. Sim. E nós que acreditamos em Deus, né, acreditamos que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, e eu acredito que a missão que Deus tinha para mim era essa. Então eu tive a oportunidade de conhecer um radialista, olha só, nem imaginava, né, que isso ia acontecer. E aconteceu, e graças a Deus me direcionou pro propósito, até Deus permitir que seja, né? É interessante que mesmo quando você ainda era criança, a Sim. sua intenção era não só ouvir e ter para você, como comunicar com as outras pessoas, né? Sim. Distribuir essa comunicação. Isso é muito interessante, Sim. já mostra bastante da personalidade. Desde né? criança já tinha essa aptidão de comunicação, de falar, de ter essa desenvoltura. Sim. E quando que foi que você transformou essa sonho de criança em um profissional de comunicação, de uma carreira sólida? Como Sim. que teve essa virada? Falando ainda, desculpa, em sonho de criança, aconteceu, assim, muita coisa engraçada. Papai tinha uma câmera, eu esqueci a marca, era da Sony, uma que abria assim, logo que lançou, eu acho que era Radicam, assim, o modelo.
E ele não deixava eu mexer na câmera de jeito nenhum. Pensa. Era o xodó, era o xodó. Era o xodó. Eu não podia mexer nem na calculadora de papai, né? Mas eu ficava, pai, me filma aqui. Aí eu ficava imitando jornalistas, sabe? Então eu sempre gostei de aparecer. Mas aparecer assim, né? Sim. Sempre gostei ali realmente. E eu achava que, como eu gostava daquilo ali, eu achava que era bom para todo mundo. Então, por isso que a gente queria mostrar. Mas, assim, respondendo a pergunta, isso se consolidou quando eu conheci o meu esposo mesmo, né? O Enivaldo, até mandar... É ali que a gente manda beijo? Isso, por lá. Mandar um beijo pra ele, ó. Obrigada. E, assim, quando eu conheci ele, e eu tive essa oportunidade, né, de conhecer realmente como funcionava o estúdio, como fazia a locução, porque eu falava, mas não tinha técnica, né? E existe um jeito de falar, existe, né, uma respiração que a gente faz. Então ele me ensinou isso tudo. E aí, como eu gostei, como eu vi, eu tive certeza que era isso que eu queria, eu fui fazer alguns cursos. Show. Não só para ficar só na área da locução da rádio. Então, assim, como eu gostava de me comunicar, de conversar, o fato também de eu ter ido para a igreja, né, que eu comecei ali na época a ministrar, né? Então eu gostei muito desse contato com o público e eu fui me especializar, né? E com o tempo eu fiz alguns cursos de programação neurolinguística, de comunicação assertiva, de oratória, porque eu entendi que, como um sonho de criança, né, eu tive esse sonho de criança, muitas pessoas também têm. Muitas pessoas também querem falar. E eu acredito muito que cada ser humano tem uma mensagem para poder mandar para o mundo. Todo mundo tem. Não adianta, assim, a pessoa falar, assim, mas eu sou muito simples. Não, ela tem alguma coisa para falar, ela tem alguma coisa para ensinar. Com certeza. E a minha vontade de fazer, não é fazer acontecer, mas motivar as pessoas a acreditar que elas têm potencial. E eu aprendi que a comunicação, ela não é dom, ela é habilidade. E como toda habilidade, assim como esporte, né, ou qualquer outra coisa, tudo é treinável, tudo a gente pode aprender. E por que não ajudar pessoas a transmitir, né, ter coragem e aprender a transmitir? Então a comunicação, ela se consolidou muito com essa sede, sabe, de motivar as pessoas mesmo. Assim como aconteceu comigo, não dessa forma. Eu tive meu esposo para me ajudar. Mas muitas vezes ele me ensinou, mas não chegou assim, olha, né? Vamos lá, você pode. Porque o homem tem um jeitinho especial dele de cena, mas não vamos entrar, isso é assunto para outro. Eu tô em minoria aqui, eu vou ficar em silêncio enquanto eu tô na minoria aqui, tá, gente? Então mas é isso, consolidou assim. Hoje você tem uma atuação muito ampla, né? Locutora, mestre de cerimônias, comunicadora, palestrante, autora. Olha só. Uau, é muita coisa. Uau. É uma meio além de mãe, esposa e todas as outras frentes que você ocupa hoje. Mas qual é o seu maior desafio hoje? Qual dessas áreas te desafia mais no seu dia a dia? Sim. Olha só. Todas essas áreas que eu trabalho hoje são desafiadoras, todas. A locução, a gente tem um desafio ali de colocar emoção na voz, né? Porque um cliente, ao mesmo tempo, às vezes eu tenho que fazer várias gravações. Já aconteceu de eu ter que gravar para uma funerária e logo depois para uma festa, entendeu? Então, assim, é um desafio essa questão, porque não é só falar. A gente acaba colocando a emoção ali, né, para atender o público, assim, que precisa. Como mestre de cerimônia, a primeira vez que eu conduzi um evento grande, que até foi pro CREA, né, do Espírito Santo, eu cheguei no lugar, né, cheguei assim primeiro, não tinha chegado ninguém, e foi chegando o pessoal que ia participar do congresso, né, aquele monte de gente assim importante, né, autoridades. Aí eu, caramba, eu na frente de todo mundo,
lá na frente, vou conduzir, vou chamar, eles vão ter que fazer o que eu vou falar. Então, assim, eu tive vontade de inventar uma dor de barriga, né, ir embora, mas eu não podia, já tinha assinado um contrato. Então, assim, é um desafio conduzir, chamar, ter coragem, porque mesmo que a gente trabalhe com isso, a gente sobe com frio na barriga, o coração acelera e a gente aprende, né? Assim, faz os cursos realmente para poder aprender as técnicas. Existe técnica para tudo, gente, tudo. Olha, se você tem medo de falar em público, a gente vai ainda falar algumas coisas aqui, uns projetos. Já deixa o seu Instagram, já fala aí. O @Jaciara Dias Oficial. Aí, ó, já fica atento. Tem algumas dicas, tem muito plano legal de mentoria, assim, que a gente vai projetar para 2026, 2027. Mas, enfim, assim, tem jeito. Todo mundo sente medo. Pode ser o palestrante que for. Existem pesquisas que comprovam que o ser humano tem mais, a maioria, tem mais medo de falar em público do que medo da morte. Né? Então, isso é geral. Então, todo mundo tem medo. Todo mundo fica apreensivo, todo mundo fica ansioso e tá tudo bem. É super normal. E existe forma da gente sair disso e voltar e concentrar aqui. E foi super legal o evento. Super legal. Como palestrante, agora coautora, né? Assim, e vou fazer o livro solo também. Então, assim, também é um desafio, porque quando você vai falar para uma plateia ou escrever um livro, você precisa se conectar com quem vai ver, se conectar com quem vai ler. Então você pensa assim, poxa, pessoas formadas em diversas áreas vão ler, o que elas vão achar? Então bateu o frio na barriga também. Então, assim, tudo é desafiador. Mas a gente tem que ter coragem. E a coragem a gente já tem. A gente só precisa acessar. Boa, isso aí. Né? E buscar estratégia de como acessar a coragem. Exatamente. Boa pegada. Existem várias. A PNL fala sobre isso. Fala muito disso. Que tudo que a gente precisa já tem dentro da gente. Tudo. Legal. Em algum momento você teve coragem na sua vida de fazer alguma coisa. Em algum momento. Então você precisa acessar aquilo ali que você já sentiu um dia. Para poder enfrentar algum desafio. Vou falar a coragem que todo homem tem quando vai pedir o pai da mulher em casamento. Essa coragem todo homem enfrenta. Isso aí é real. Um dia vai ter que enfrentar. Um dia vai ter que enfrentar. Então você, ou se não teve coragem, você vai ter ainda. Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Vai chegar. E falando de coragem, Jaciara, você teve baita coragem. Eu fico imaginando essa recente viagem que você teve pra Bahia de bicicleta. Gente, é muito km. Você andar daqui até a Bahia de bicicleta. Sim. Eu imagino aquele chuva, sol, aquele perrengue que você teve na estrada, que tem muita coisa pra contar. Mas você só pensa nos perrengues? Não, é maravilhoso. Eu falo assim, quando eu subi no Mestral, eu falo assim, é uma aventura. Sim. Mas lá em cima é recompensador. Lá em cima a vista. Quando você chega na sua conquista, você olha assim, nossa, valeu a pena. Sim. Mas você curte o momento, você curte a estrada. É meio que isso. Tem os perrengues, mas você curte a estrada e é recompensador. Foi assim, se eu puder resumir essa viagem em uma palavra, a palavra é incrível. Porque eu tive experiências naturais, sobrenaturais, pessoais, assim, espirituais. Foi incrível, incrível. Cada quilômetro, porque assim, não sei se vocês já andaram de bicicleta, eu acredito que já. Tem gente que não andou, tá? É tem gente que tem medo de andar de bicicleta. E assim, quando você tá andando de bike, você só tem você para conversar. E Deus, né? Eu fui com a minha parceira, minha amiga Joyce, maravilhosa, uma pessoa que me incentivou muito desde o primeiro dia que eu conheci ela, que eu falei que eu queria dobrar a minha meta, que eu pedalava. Ela, é possível, vou com você e tal. Mas assim, mesmo que você vá com outra pessoa ou com um grupo, você tá ali pedalando.
Não dá pra Não tem pedalar que e ficar ficar falando ao mesmo conversando toda tempo. hora, Não né? tem, né? Tem gente que usa, né, fôlego rádio vai comunicador, rapidinho. né? Mas a gente não foi com rádio. Era assim, né? Quando eu queria parar, amiga, peraí e tal. E a gente tinha uma caixinha de som também, que a gente ligava às vezes pra ouvir música. E assim, cada quilômetro foi me desafiando. Vontade de desistir? Deu. Ainda bem que foi em áreas que o telefone não pegava. Não tinha como ligar pra ninguém. E assim, teve um perrengue, né? Falando de perrengue. Eita, nós, Que olha eu isso. passei porque eu tinha muito medo de ir. Eu fui realmente para me desafiar, porque eu queria fazer alguma coisa que todo mundo falava que era muito difícil de fazer. Quando eu falei brincando que eu ia para Bahia de bicicleta, teve gente, não, você vai morrer. Não, você não vai aguentar. Não, porque é ruim. Não, porque... Sabe? Então eu escutei muito isso. Mas eu não paralisei. Eu peguei aquilo ali e eu falei assim, então é isso que eu tenho que fazer. Para eu romper, eu preciso virar essa chave na minha vida. Preciso. Aí, meu patrocinador, né? Como diz Arthur, o Enivaldo Dias, meu esposo, ele me deu uma bike melhor do que a que eu tinha, né? Que ele falou, você vai precisar de uma bicicleta mais leve, né? Com as peças melhores e Uma tal. estrutura para você percorrer o percurso. Exatamente, né? E assim, aí peguei e fui. E o meu medo da BR era os trechos sem acostamento. Porque tem. Eu fui já tinha ido pro Buda, aqui que é mais perto, né? Então, assim, tem trechos sem acostamento. E vem muito caminhão, BR, vem caminhão, vem de tudo. E eu imaginava assim, gente, quando eu estiver passando num lugar desse e vir um caminhão, uma carreta, né? Porque bate aquele vento assim. Nossa, eu vou cair, vou morrer. Aí chegou o primeiro trecho assim, né? Que não tinha acostamento e era uma ladeira. Na verdade, tinha passado alguns antes, mas esse eu achei pior. Que eu vi, era um ladeirão assim, fazia uma curva lá embaixo. Era logo depois, eu acho que de São Mateus. Eu não me lembro o lugar exatamente, mas foi no segundo dia de viagem. E eu falei bem assim, meu Deus, agora é a hora. Vou. E eu comecei a orar. Se passar desse aqui, tá tudo certo. Tinha tempo que eu não orava, sabe? E aí eu comecei a orar. E eu falei assim, Senhor, não deixa vir um caminhão, não. Não deixa vir, nossa, porque eu preciso descer isso aqui. E a gente ganha velocidade e vento e tal. E eu fui ali, meu Deus, não deixa vir. E eu coloquei um retrovisorzinho na bicicleta e eu olhava. E olhava pra frente. E olhava o retrovisor. E eu falava, meu Deus do céu. E tremendo e segurando. Aí eu fui, desci. Foi assim, foi uma descarga de adrenalina tão grande. Aí eu desci. E aí subi uma ladeirinha e depois tinha uma outra descidinha. Aí eu vi um lugar que dava pra sentar. Era tipo uma caixa de cimento. E eu falei assim, Joyce, eu preciso sentar, eu preciso parar. No meio da estrada, pensa a estrada no meio do nada. Do nada. Tinha nada. A gente até passou em cima de uma cobra morta, assim, que tinha. Eu falei, eu preciso sentar. Aí eu sentei e eu falei assim, eu vou chorar. Ela chora, amiga. Aí eu comecei a chorar. Eu chorei. E chorei. Desesperada. Ela até filmou eu chorando, assim, botou no Instagram. Uma amiga minha me ligou, amiga, o que foi, né, e tal. Aí eu falei bem assim, eu não vou desistir, mas eu perdi o meu medo. Era como se fosse uma cura. Sim. Que eu tinha passado. Sabe, uma cura mesmo. Foi eu vi ali que era possível. E minha amiga, se passasse uma carreta ali... Porque passa muita carreta bitrem por causa de a Suzano, eu acho, que tem na região ali. Sim, então, muita carreta de celulose. E quando elas passam, bate um vento, assim, a bicicleta chega... Você quase arrasta, vai junto. E, assim, teve isso, que foi uma coisa que... Foi um pontapé, que me deu muita coragem de continuar.
Mas fora isso, teve, cachorro no meio da pista que sai correndo atrás da gente. Aqueles caramelos. Os caramelos ali, rapaz, aí, ó. Com a BR, os caramelos estão lá. Fico imaginando. E assim, a gente chora, porque bate uma fadiga, você vai subindo, e daqui pra Bahia, assim, quem já foi, é muito morro. Os morros dão cria. Assim, a gente sobe. E aí daqui a pouco tem uma curvinha assim, daqui a pouco tem outra, sabe? Então assim, é cansativo, muito cansativo, muito fadigante, mas assim, é possível. Eu ficava toda hora, é possível. E cada morro que eu subia, eu consegui. Nossa, deu certo, vamos pro próximo. Agora assim, foi muito difícil quando tava chegando em Teixeira de Freitas, que a gente foi até Teixeira. Os últimos 20 quilômetros foi muito exaustivo, porque 20 quilômetros de carro, pra gente que dirige, é um estalo. Agora de bicicleta, de noite já tava, sabe, não chegava. Nessa hora a gente já tinha um carro de apoio seguindo a gente, com o farol ligado, que era o primo da Joyce, de Teixeira, foi acompanhando a gente. Mas assim, não chegava. E eu parei num posto e Joyce começou, amiga, tá chegando. Eu falei, tá chegando nada. Você me deu eu surtei, tá chegando nada, você tá me enganando. Eu comecei a querer chorar, sabe? Mas quando chegou, foi muito incrível, porque a família dela tava toda esperando a gente. Soltaram fogos, fizeram faixa, fizeram cartaz. Que legal. E foi uma sensação assim, eu tinha esquecido todas as fadigas. Sim. Todos os perrengues, tudo. Foi aquela injeção, assim, sabe? Me revigorou. Foi... Fora a comida, né? Que tava daí é a melhor parte. Foi muito incrível. Foram quantos dias? 4 dias. Isso dá até um livro, 4 dias. Dá, e eu já tô... Já tá no forno, ó, você que tá esperando o livro do Jaciara, que já segue a roupa pra pegar o livro aí. Vocês voltaram... Voltei de carro. Aí Nivaldo foi me buscar, porque eu precisava estar num evento aqui no domingo. Agenda assim, curtíssima. Bate e volta. E foi assim... E tem muita história pra colocar nesse livro. Eita. Muita história, assim, da provisão de Deus. Não conta muito não. Você que tá curioso... Não vou contar não. Já fazer um segundo podcast. Não vai durar 2 horas. Você precisa seguir Jaciara. Segue o @Jaciara Dias e fica esperando o livro dela. Fica, vai sair esse ano ainda. Tem que deixar curioso, Jaciara. Tem que deixar curioso pra comprar o livro. É verdade. Fica aí. Verdade. E por falar em livro, tem assim, muita coisa nesse livro, não vou falar hoje muita coisa, porque vocês vão comprar lá na livraria. Tem lá na livraria Espaço Café com Letras, no Shopping Monte Serra, aqui na Serra. Comunicação e Oratória na Prática, que foi um presente de Deus, né? Nem sei se vocês iam perguntar sobre ele, mas eu já trouxe agora aqui. Aí, ó a sanguínea hemorrágica. Como que surgiu esse convite para participar desse livro? E o que você quis passar nesse capítulo tão importante, que é sobre os feedbacks poderosos? Qual foi a sua inspiração para escrever esse livro, essa parte do livro? Sim. Então, o conteúdo eu já tinha mais ou menos preparado, né? Eu falo assim, a gente sempre tem que estar preparado, porque as oportunidades podem aparecer em qualquer momento. Verdade. E foi o que aconteceu. Então eu já tinha algo pronto nesse sentido, até pelas coisas que eu tinha já vivido. Essa questão assim de ter ouvido muito, você não vai conseguir. Eu ouvi muito feedback negativo durante a minha vida, mas que me impulsionaram. E a questão da viagem da Bahia também, ela ajudou muito, porque, como eu falei da Joyce aqui, ela me motivou muito. Então, assim, feedbacks poderosos que inspiram mudanças não é só sobre dar retorno de algo que a pessoa fez. É sobre dar um retorno e inspirar ela a continuar fazendo. E eu começo até falando de uma situação que aconteceu na minha casa com os meus filhos, que eu também não vou falar, você vai comprar o livro para poder saber. Mas
tem a ver com isso, de algo que o Davi estava fazendo, que a Mariana tem mais aptidão para fazer, e quando ele mostrou para ela, para pedir opinião, ela falou: que é isso que você fez? Né? E aí eu parei ali e eu falei assim: não, peraí, Mariana, né? Eu acho que assim, existe uma forma diferente de falar com ele. Você quer que seu irmão continue fazendo e fazendo bem? Então você precisa o quê? Reconhecer o que ele fez bom, apontar o que ele pode melhorar, né? Gerar confiança através do que você pode ajudar e inspirar ele a continuar fazendo. Que é o que a gente deve fazer quando a gente quer que alguém melhore o que ela já está fazendo e quer que ela continue. Porque eu, assim, se um filho meu chega para mim, faz um desenho e eu falo assim: ah, filho, tá bom, tá lindo o seu desenho. Às vezes eu nem olho. Às vezes ele não tá te mostrando só para mostrar que ele fez. Talvez ele tá te mostrando porque ele sabe que você pode ajudar ele a melhorar. Sim. E isso não é só na família. Isso é na empresa, é na igreja, é com a minha amiga, é na escola. Na escola, quantas coisas a gente ouve assim... Alguém vai apresentar um trabalho e chega o outro falando assim: ah, você riu na hora, você ficou nervoso, ah, kkkk. Aí bloqueia. Sim, gera um trauma, né? E eu tenho muita vontade de trabalhar com adolescente nessa área de apresentação em público. Por causa disso. Porque muitos sofrem muito bullying na escola. Às vezes nem questão de bullying... É bullying, né? Uma brincadeira sem graça é bullying. A gente pode chamar de bullying. Então, às vezes até uma crítica, porque crítica construtiva, gente. Né? Então, assim, quem critica quer criticar, não quer construir. Quem quer construir, fala assim: olha, você fez isso aqui legal, mas isso aqui pode melhorar. Você quer me ajuda? Né? Então, assim, tenho muita vontade de trabalhar com adolescente também nessa área, porque muitos sonhos de adultos que ficaram ali na adolescência morrem por causa de uma barreira ali que existiu numa idade tão importante que é a adolescência. Né? Assim, virou até clichê às vezes as pessoas irem no cemitério, fazer um vídeo e falar assim: tem sonhos enterrados aqui. E realmente tem. Tem por quê? Porque foi bloqueado em algum momento da vida. Por causa de um feedback que foi destrutivo, porque a palavra, a comunicação, ela é uma ferramenta que ela pode virar uma arma. Sim, é extremamente poderosa. Sim, dependendo do que você falar com seu filho, com seu marido, com a sua amiga, você mata, você destrói os sonhos. E às vezes algo ali que pode gerar algo tão lindo, uma mensagem tão linda, e morre porque alguém teve a oportunidade de falar uma coisa construtiva e destruiu. E o sonho é algo que a gente precisa zelar e cuidar. Sim. Isso é real. Você que tem um sonho da casa própria, moto ou carro, você que almeja isso, o Grupo Prime é um grupo especializado em venda de consórcio. Você que tem esse sonho de adquirir um bem para você, o Grupo Prime te auxilia nesse projeto. E você, representante comercial ou buscando um grupo para te auxiliar, o Grupo Prime te oferece isso. Já falando de sonho, eu vou falar um dos nossos patrocinadores, que é o Grupo Prime. Olha, já gente, procura aqui, aí o Grupo Prime, e se você tem um sonho, corre atrás, que é possível. É possível, exatamente. É possível. Você tem um grupo chamado Voz e Propósito. O que significa isso para a sua trajetória? Sim. O grupo Voz com Propósito, ele, assim... Eu nem lancei o link dele ainda no Instagram. Aí, novidade, gente, olha lá. Mas no próximo mês, porque assim, eu estou ajeitando algumas coisas para poder lançar. Mas esse grupo nasceu como se fosse um grupo de apoio, mas para comunicação. Para a gente poder ajudar pessoas que precisam desenvolver nessa área. Que ali ela vai ter um grupo para falar uma dor dela, para se comunicar. Eu vou fazer encontros online, né, gratuitos, para a pessoa. A gente vai debater alguns temas, dar algumas aulas, enfim,
divulgar os eventos também que eu fizer, que eu vou fazer alguns eventos, workshop de comunicação. Inclusive, assim, eu já estou vendo com alguns profissionais que dão aula de canto, de teatro, para a gente poder fazer um workshop para trabalhar o conjunto todo, porque não é só saber o que vai falar, mas como vai falar. Sim. Né? Como que eu vou usar a minha voz? Como que roupa eu vou vestir? Que cor eu vou colocar para poder apresentar alguma coisa? Então, esse grupo é para isso. É voz com propósito. Voz com propósito. Voz com propósito. Então, o objetivo é funcionar mesmo como um ambiente seguro que as pessoas vão ter para poder usar esse espaço para falar assim, olha, eu tenho essa dificuldade. Então, a gente pega o tema, vamos trazer ele. Se a gente não souber, a gente corre atrás para poder, né, trazer, para esclarecer. Então, é justamente para isso mesmo, para dar esse apoio para quem precisa melhorar a apresentação. Eu creio que a grande maioria das pessoas precisam melhorar ou construir uma comunicação mais assertiva. Sim. Isso é para todos. Não? Você é pastor. Só. Você sabe que na igreja muitas pessoas às vezes recebem uma oportunidade, mas não vai lá na frente porque tem medo. Tem vergonha, tem medo. Vergonha. Né? Então, olha só. A comunicação é assertiva para todos. Eu falo não somente em casa, eu falo até em casa. Em casa, no trabalho, na igreja. Olha, a comunicação, a pessoa não sabe se comunicar, ela come as palavras dela e fala, tá tudo bem, mas normalmente não tá, tem que falar, tem que botar para fora o que ela quer se expressar. Então ela acaba não se expressando bem com as palavras e aquilo acaba no mais esquecimento. E, inclusive, eu tenho uma palestra, se alguém estiver vendo esse vídeo, tem uma igreja, né, e quiser levar essa palestra gratuita para sua igreja, autoconfiança para uma comunicação estratégica, que eu falo justamente isso, sobre identidade. Porque quando você sabe quem é e o que você vai falar, a sua comunicação flui. Sim. Né? Então, eu tenho essa palestra, quem quiser pode entrar em contato comigo no direct do Instagram, que eu vou ter todo o prazer de ir lá, né? Levo os meus livros para quem quiser adquirir, porque a gente precisa ajudar essas pessoas. Com certeza. A gente precisa. Porque é o que eu te falei, cada pessoa tem uma mensagem. É isso aí. E por que ela não está sendo falada? Então a gente precisa inspirar e motivar essas pessoas. Com certeza. No âmbito profissional, né, em questão de empresa, a gente sabe que é muito importante essa comunicação assertiva, de saber o que vai falar, como você vai falar, com quem você vai se portar. Você tem projetos também para empresas, de dar essas mentorias nas empresas, porque eu acredito ser algo muito importante para o funcionário que lida com pessoas, para o funcionário que atende pessoas, para os gerentes e diretores que precisam lidar com outras pessoas, porque são tipos de comunicações diferentes de quando você vai atender um cliente ou um paciente do que quando você vai lidar, por exemplo, com um possível novo gestor ou uma nova parceria. São comunicações diferentes. Você tem projeto, como que você enxerga essa área profissional em âmbito de empresa? Sim. Na comunicação assertiva, quando a gente estuda ela, existem 3 tipos. A passiva, a agressiva e a assertiva. Então, além da gente precisar aprender a se comunicar de forma assertiva, a gente precisa aprender a identificar, que é o que você falou aí, a questão de lidar com o outro. Ela tem... Como que é a comunicação dela? Como que eu vou lidar com isso? Então, às vezes, algumas empresas têm muito desafio pela comunicação dos funcionários, o patrão saber se comunicar com o funcionário, e às vezes tem alguns que perdem até promoções por não saber como proceder em uma reunião, como até pedir um aumento para o chefe, né? Porque acontece, e o chefe saber demitir uma pessoa, porque acontece também. Então a gente precisa sim saber se comunicar. E também tem palestras nessa área, normalmente com empresas. Eu entendo a dor da empresa.
Então, assim, a pessoa que me procura fala assim, olha, Jaciara, eu tô com dificuldade no relacionamento dos meus funcionários. Tá assim, assim, assado. Então, eu faço algo mais personalizado. Então, assim, a gente vai trabalhar essa área, né? Aí, monto ali o projeto, levo para ele e a gente faz ou um treinamento ou uma palestra, enfim. É de acordo com a necessidade. Mas saber que todo mundo precisa se comunicar, sim. É na empresa, é em casa, é em qualquer lugar. Porque a gente está falando de relacionamento. E existem conversas difíceis. Com certeza. E a gente precisa saber conversar. E precisa saber se expressar e conversar. Imagina quando você tiver uma filha, que ela chegar para você, pai, então, eu conheci um rapaz... Eu vou ter um taco do meu lado, assim. Eu falo, filha, quando você chegar em casa... Comunicação agressiva. Com o namorado, eu chamo mais aqui, ó. Esse aqui será um abraço dele. Tá vendo, né, Monique? Ó. Já tá o recado dado ali, vai ter meu taco do lado. E assim, você falou que todo rapaz um dia vai ter que ter coragem, né? Esse vai ser corajoso. Sim, sim. Você vai falar brincando, gente, mas sim. chega a hora, chegou, não tem jeito, não tem muito pra onde correr. Mas a comunicação é isso, gente. A comunicação é linda, porque a gente acha que às vezes, eu sou comunicadora, eu sou oradora, acha que é só pegar o microfone e falar, e não é isso. A comunicação, ela é no dia a dia, é quando você vai no médico, é quando você vai na escola, né? É na padaria, na fila da padaria. Eu falo assim, quem é você na fila do pão, né? Quem é você na fila do pão? Você conversa com quem tá lá? Será que se alguém te der um bom dia, como que é seu bom dia para essa pessoa? Com certeza. Né? E pode sair o poder da oratória na padaria, na fila do pão, no mercado. Você pode sair com contratos fechados na fila do pão. Gente, sim. Você não sabe o poder que você tem ali na oratória, na fila do pão, na fila do mercado, na fila do banco. Ali você pode sair contratos, ele pode sair conversas, pode sair amizades. Eu fiz amizade com um cara na sorveteria. Tem minha amiga até hoje. Você é diferenciado. Com todas as pessoas que existem. Mas você sabe que, assim, é algo interessante. A gente tem que estar preparado para todas as oportunidades que pode aparecer. E não é só para falar. Você já parou para pensar na comunicação não verbal? A roupa que você veste, os gestos que você faz. Dependendo do gesto que você faz, você pode até atrapalhar as pessoas chegarem perto de você. Real. Aquelas pessoas que tudo gesticula, você fala assim, essa pessoa tá brava, às vezes ela nem tá brava. Às vezes acontece muito com marido e mulher, né? Já aconteceu. Contando uma história. Assim, a gente tá num restaurante e eu começo a falar gesticulando com ele. Aí ele fala assim, Jaciara, as pessoas vão achar que você tá brigando comigo. E é sério, as pessoas pensam mesmo. Hoje eu tava num lugar e uma pessoa foi falar de um carro estacionado, ela não gostou muito. E ela começou a falar alto, eu achei que ela estava brigando com a outra mulher. Então, assim, a gente tem que se atentar, porque a comunicação é em todo lugar. Dependendo da altura da sua voz, de como você falar, de como você botar a sua mão, a perna, né? E as pessoas vão achar, em vez de se conectar, você vai acabar afastando as pessoas. Então, por isso que é importante a gente buscar aprender algumas coisas da comunicação. E o domínio da oratória pode mudar uma carreira. Pode subir um cargo de uma pessoa. Você que tá querendo subir seu salário, você quer faz-me rir, outras pessoas falam que é poeira, dependendo do jeito que você chama. Mas se você quer buscar um plano de carreira melhor, prepare a sua comunicação. Exatamente. Invista na sua oratória. Sim. No seu caso, Jaciara, você tem alguém que você acompanhou, que teve essa subida, foi para outro patamar, vamos dizer assim? Olha só, eu não vou falar de nomes, né? Não, aqui, para não expor, mas eu teve, assim, pessoas empreendedoras, porque a gente sabe que hoje a rede social movimenta, né, muita coisa, as pessoas vendem muito. Sim. E teve uma época, principalmente assim com a pandemia, né, que eu fazia propaganda para algumas pessoas de rádio e essas pessoas precisaram cortar alguns custos, loja principalmente. Então começou a fazer vídeo para rede social porque precisava vender pela rede social. E eu fui fazer alguns vídeos para alguns clientes. E
quando eu ia fazer, eu vi que tinha uma que chegou pra mim e falou assim, poxa, eu queria tanto falar igual você fala, mas eu não consigo falar na frente da câmera, eu tenho muita dificuldade. Eu falei assim, não, mas se eu falo, você também pode. E ainda, você pode falar do seu produto muito melhor do que eu, porque você conhece o seu produto. Ela, mas você me ajuda? Foi a primeira mentoria, assim, né? Assessoria, eu gosto de chamar de assessoria, que eu dei nesse âmbito. Aí depois ela começou, sabe? Aí eu peguei, não, peraí, vem cá, vou pegar o celular, fala aí. Aí ela falou a primeira vez, mas eu não consigo. Eu falei assim, não, vamos de novo. E de novo, comunicação é treino, gravar vídeo é treino, locução é treino, então vamos lá. E aí ela começou a fazer vídeo pro Instagram dela, para poder vender o produto dela. Então isso foi uma coisa assim que eu falei assim, é isso aí que eu tenho que fazer. Legal. É isso aí. E foi muito legal ver essa evolução. Bacana. Uma pergunta pessoal minha, uma dúvida. Você acredita que tem diferença entre ser uma pessoa comunicativa e uma pessoa comunicadora? Mulher. Uau, a pergunta, hein? Porque a pessoa comunicativa tem muito a ver com personalidade, né? E comunicadora tem a ver um pouco com profissionalismo. Então, assim, você ser comunicativo, às vezes, não quer dizer que você é um bom orador, que você não precise de um treino. Então, ao meu ver, o comunicador é aquele que treina a habilidade. Tem a ver com o profissional. E o comunicativo, a pessoa falar com todo mundo, é isso que a sua pergunta tem a ver com isso? Faz sentido o que eu tô falando? Porque às vezes a pessoa acha que assim, por a pessoa falar demais, falar com todo mundo, ela vai ser um bom orador de cara. Mas ela às vezes precisa de um treino. É o que eu te falei, a comunicação. É a voz, é o gesto, é a forma como se posiciona. Eu falo assim, eu fiz até um vídeo, né, de uma dica, às vezes você vai falar, você imaginar um quadrado assim na sua frente, você gesticular sua mão aqui. Uhum. A não ser que você vai demonstrar alguma coisa, era uma pessoa desse tamanho, mas não gesticular o tempo todo. Sim. E às vezes a pessoa comunicativa, ela vai falar com todo mundo, mas ela não vai ter prudência em algumas coisas que ela vai falar. Ela precisa também de treinar a habilidade. Ela já tem o principal, que talvez é não ter a vergonha de falar. Ser desinibida. De ser desinibida. Mas não quer dizer que ela é uma comunicadora, mas ela pode se tornar. Legal. Eu era assim. É um Falava, treino, né? até pelos cotovelos. Mas eu precisava de treinamento. Eu não poderia fazer uma palestra da forma que eu era há 15 anos atrás. Do jeito que eu falava. Né? Então, assim, existe um preparo. Existe um treino, um preparo para isso acontecer. Isso. Fala pra gente, olhando para aquela câmera ali, umas 3 dicas para uma pessoa que não sabe falar muito bem no Instagram. Uma pessoa não sabe se portar bem no meio do chefe, das pessoas. Para umas dicas para ele sair desse casulo, jogar um pouco para fora das palavras, para ele se posicionar melhor. Tá. Vamos lá. A primeira, se você sabe quem você é, a sua identidade e sobre o que você vai falar, o assunto que você vai falar já é meio caminho andado, né? Porque tudo que eu falo, ele tem que ter, aquilo ali tem que ter um motivo, um propósito, um direcionamento. Além de saber quem você é, essa é a primeira, a identidade. Segundo, acreditar no seu potencial. Muitas vezes você pode ter escutado muitas coisas ao longo da sua vida que impediram de você ter uma boa comunicação hoje. E quando eu falo boa comunicação, não é só microfone, é conversar. Tem muitas vezes que nós vamos conversar que a gente chega perto da pessoa e fala assim, ela não vai me ouvir. Mas acredita no seu potencial. Acredita sim que você tem coragem e que você só precisa aprender a acessar. E a terceira, aproveite todas as oportunidades para se comunicar. Por quê? Comunicação não é dom, é habilidade.
Então, todo lugar que eu tenho oportunidade de conversar com alguém é uma oportunidade de treinar essa habilidade. Então, aproveite todas as oportunidades, sem medo, sabendo quem você é e acessando a coragem que já existe dentro de você. Uau, baitas dicas, olha isso, ó. Quem não anotou, volta o vídeo, anota aí. Volta aí. Para quem sente medo de falar em público ou dificuldade para se expressar, qual é o primeiro passo para desenvolver uma comunicação mais confiante e autêntica? Olha, agora eu vou falar um pouquinho de técnica. A respiração é um dos pontos chaves para você aliviar o medo que você está sentindo. Antes de trabalhar, vamos supor que eu vou conduzir um evento, que eu te falei, sempre bate o frio na barriga. Sempre bate. Será que vão acreditar no que eu tô falando? Será que vão prestar atenção em mim? Então, o coração acelera. Então, qual é a melhor forma de eu acalmar esses batimentos cardíacos? Respiração. Tem uma respiração que a gente respira 6 segundos, contando até 6, segura 4 segundos e depois solta 8 segundos. E aí você repete isso quantas vezes for necessário, até você ficar mais calmo. Isso é uma coisa que me ajuda muito. É uma super dica, né? E também tem uma dica que é uma técnica de programação neurolinguística chamada ancoragem. O que é isso? É você fazer de forma intencional algum gesto que você consiga, vamos supor, eu vou acessar algum momento da minha vida que eu tive coragem, porque se você está com medo ali de falar em público, você precisa de coragem. Então eu vou lembrar algum momento da minha vida que eu tive coragem, muita coragem para fazer alguma coisa muito difícil, e quando eu conseguir lembrar, eu vou fazer esse estímulo e sentir, claro, tudo que eu senti naquele momento. Aí depois eu volto e faço isso de novo, umas 5 vezes. E aí quando você tiver medo, você vai acessar esse estímulo que você fez. Sim. E lembrar dessa sensação. Então você vai ter coragem. Isso é uma técnica de programação neurolinguística chamada ancoragem. Se você quiser dar uma pesquisada aí, vale super a pena. Que é uma coisa que ajuda muito também. Porque é o que eu te falei. Tudo que a gente passa de medo, de raiva, porque a gente sente isso. Sim. É normal, nós somos seres humanos. Pode ser o mais santo que for. Né? Só Jesus foi santo e ele... mesmo assim ele também sentiu medo. Exatamente. Então, assim, todos nós sentimos isso, é normal. Mas a falta de sabedoria é o que você faz quando você sente. Então, assim, eu senti raiva. O que eu vou fazer? Em algum momento da minha vida eu senti raiva e eu tive que passar por cima daquela raiva ali. Então, o que eu fiz? Já tá aqui. Em algum momento eu vivi isso. E isso não é coisa sobrenatural, não, gente, que eu tô falando. É neurociência. Né? É o nosso cérebro. É real. E tem várias palavras. Tem a PNL, tem a comportamento. Sim. Comportamental. Sim. E a arte de falar, que é a arte de discursar. Isso tem que ser treinado. Você Sim. que almeja falar em público, você que almeja subir plano de carreira, você tem esse dom, aparecer no Instagram, por favor, se especialize em essa área. Sim. Mas eu não sou dessa área. Se especialize dessa área. Todo mundo precisa se comunicar para crescer. Ninguém cresce sozinho. Sim. Se você quer se iludir, que fala, não, vou crescer sozinho, que eu só vou fazer isso, vou falar com ninguém. Não existe ninguém que cresce sozinho. Você precisa se comunicar. A gente vive numa sociedade. Então, por favor, busque se aperfeiçoar. E a gente vive numa sociedade que uma dessas artes, você precisa se vestir bem, não é real? É. E para você se vestir bem, você se veste com a Amarilis Modas. A gente fica aqui em Morato de Laranjeiras. É roupa de alfaiataria de alta performance. Se você pode procurar @Amarilis Modas. Então você que quer se vestir bem, roupa que se comunica com você, feminina, Sim. de alto padrão, só buscar no Instagram que vai estar lá.
Gente, e é muito importante essa questão de se vestir. Às vezes a pessoa acha assim, para se vestir bem eu preciso gastar muito. Não, você precisa de vestir algo que ajuste com o seu corpo, a vestimenta é aquela a primeira seu cartão de entrada. Sim. E é muito importante. Eu tenho um livro lá assim, muito legal chamado Psicologia das Cores. E a gente faz, às vezes, colorimetria, né, assessoria de imagem, essas coisas, entender a sua cor certa, qual cor passa confiança, qual passa autoridade, qual que não é legal você usar dependendo do que você for conversar com alguém. Porque dependendo de quem você vai conversar, você às vezes botar uma blusa preta, às vezes você vai inibir a pessoa de falar alguma coisa com você, dependendo da situação. Pessoa, né? Com certeza. Então, tudo isso, gente, é incrível. A comunicação, ela abrange muita coisa, assim, tem muita coisa legal. A gente falar de livro. Qual livro você indica que mais mexeu com você? Olha, além desse, porque aqui não só tem o meu capítulo, tem vários comunicadores do Brasil todo. Tem técnica vocal, posicionamento, até vendas. Já deixa lá. Se você se interessar pelo livro, por favor, aqui no Monte Serra. E você que está à distância, como que faz? Chama no privado da GCA. Chama no privado que eu mando pelo correio. Você pode estar na China, eu dou um jeito de chegar aí. Aí, ó. Aí, tá vendo? Em chinês ainda pra você. Não, aí eu deixo pro Arthur. Mas assim, qual foi a pergunta que você me fez mesmo? Qual livro mais mexeu livro. com você? Isso, eu comecei a falar do meu livro, me empolguei. Não, e o outro livro que eu vou escrever já tem nome, tá? Olha aí, ó. Vai com medo mesmo. Nossa, boa. Excelente nome. Vai forte. com medo mesmo, que vai sair. Mais um livro que eu gosto muito, que eu indico, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É o Carnegie, né? Eu esqueci o primeiro nome. Né? Ele esse livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É incrível esse livro, a gente aprende muita coisa. E tem um também que, inclusive, eu tô terminando de ler ele, que é o Hábitos Atômicos. Uau! Esse aí, que ele fala muito da mudança de hábitos por identidade, não por metas, né? E eu falo muito isso, porque assim, eu eliminei 15 quilos. E o pessoal fala assim, você tomou, como que é? Usou caneta, né? E tal. Teve uma época que eu usei. Olha. Mas quando eu cheguei num peso que eu estagnei, não consegui. Eu precisava perder mais 5. E aí eu usei durante 2 meses. Mas assim, médico que passou, com dieta, com tudo. Né? Assim, não edita essa parte aí, bota só ela não. Bota a fala toda. Mas assim, eu eliminei 15 quilos. Por quê? Porque eu mudei de hábito. Porque eu entendi que a partir dali eu precisava ser uma pessoa saudável. Então, se eu sou uma pessoa saudável, o que uma pessoa saudável faz? Ela se alimenta melhor, ela faz exercício, ela vai melhorar o ambiente que ela frequenta, porque tem muito disso também. E para você se comunicar também é assim. Verdade. Eu sou uma comunicadora. A partir de hoje eu vou melhorar a minha comunicação. O que eu vou fazer? Eu vou ler mais, né? Eu vou conversar mais. Eu vou procurar na internet. Assim, não tem só o meu perfil. Tem vários comunicadores que colocam muito conteúdo gratuito. E bons conteúdos. Sim, e tem uma que eu sigo mesmo, é Fabiana Bertotti. Ela é jornalista, comunicadora. Ela tem muito conteúdo bacana também. E tem várias. Eu estou citando ela aqui porque é uma referência que eu tenho. A gente precisa buscar referências. A partir do momento que eu tenho um modelo e eu começo a seguir, porque às vezes a gente segue tanta, porcariada, a gente fica ali no Reels, né? Só estímulo. Pois é. Fica ali. Não acrescenta Por que em nada. eu não uso esse tempo para me especializar? Porque às vezes você não é um bom comunicador, um bom orador, porque você está perdendo tempo vendo conteúdo desnecessário. É realidade. Né? Então, assim, vamos ler mais, vamos buscar realmente pessoas
De repente vai ser necessário mudar seu ambiente, você começar a frequentar lugares que te levem a ser o que você quer ser. Com certeza. Ler é um hábito muito importante para quem quer Sim. ser um comunicador, né? O meu pai falava assim, Jaciara, você tem que ler. Ler qualquer coisa. Ler outdoor, placa, manchete de jornal, revista, o que está escrito, a placa da padaria, a placa... É ler. Ler tudo. Show. A gente sempre faz uma pergunta aqui no final do nosso podcast. Ai, meu Deus, devo me É o preocupar? seguinte, não, em paz. Se você conseguisse você estivesse hoje, teletransportasse para o futuro daqui a 10 anos Uau. e vivenciado todos esses 10 anos, o que você falaria para Jaciara hoje? Muito obrigada porque você não desistiu. Forte. Boa. Porque forte. você teve coragem e você foi muito corajosa. Eu tinha muita dificuldade de aceitar isso. Quando as pessoas falavam, você é corajosa. Eu falava, não, isso é porque eu tenho que fazer mesmo. E aconteceu muito na viagem, porque às vezes a gente passava nos lugares e as pessoas viam a gente, de onde vocês estão vindo? Serra, no Espírito Santo. Mas você é muito corajosa. Eu falei assim, sou mesmo. É isso aí, ó. Sou mesmo. Sou mesmo. Isso aí. E é uma incrível história. Isso aí vai ser Sim, contado por vai. gerações. Eu imagino. Olha. Depois o filho do Davi, da Mariana, falava assim: olha, a minha mãe, Sua avó. a sua avó, a sua bisavó, ela saiu daqui. Tá vendo aqui no mapa Bahia, que é aqui, ó, Sim. tá longe? Então Sim. ela foi de bicicleta. Então, a 4 Joyce, dias. a Joyce tá programando para setembro e para Salvador. Uau! Mais um É pouco. quase Só que aí dobro. 1.300 quilômetros. Aí eu falei com ela assim, amiga, essa eu vou te encontrar lá, eu vou de avião. Em nome de Jesus vai ter uma palestra para eu fazer lá e eu vou voltar junto com você de avião, porque ela vai voltar de avião. Aí eu volto junto com você, mas nessa eu não vou não. Rapaz, é longe. É muito longe. E é possível. É possível. Vai que eu mudo de ideia até lá. Olha lá. Vai sair outro livro ainda. Isso aí. Se vai com medo e medo mesmo. Mas, gente, Jaciara, muito obrigado pela Eu sua que participação, por todo esse conteúdo fantástico que você passou pra gente. Isso Sim. a gente agradece de coração. Isso é notório. E você que gostou desse conteúdo, você que gosta gostou da Jaciara, segue a gente aqui, ó, @JaciaraDias, @BlinkTalk. Segue a gente, você vai se surpreender por conteúdo cada vez mais incrível. E eu te espero você no nosso próximo podcast. Até mais. Até mais. Boa!